Meu nome é Teresa. Tenho hoje 65 anos e durante 27 anos da minha vida carreguei uma culpa que corroía minha alma. Eu deveria ter impedido minha irmã de ir naquela viagem. Deveria ter sentido que algo estava errado. Deveria ter prestado mais atenção nos sinais que apareceram antes dela partir para a lua de mel, que deveria ser o começo de uma vida feliz, mas que se transformou no fim de tudo. Minha irmã se chamava Júlia, tinha 24 anos quando desapareceu, e junto com ela sumiu também seu marido, Ricardo, de 28 anos. Eles tinham se casado numa terça-feira, dia 12 de agosto de 1980, numa cerimônia pequena, mas linda na igreja de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Júlia estava radiante com seu vestido branco simples, com bordados delicados no busto e uma saia que balançava quando ela andava. Ricardo não tirava o paletó mesmo com o calor terrível daquele verão carioca, sempre tão preocupado em estar apresentável, sempre tão correto em tudo que fazia. Eles tinham se conhecido na universidade 3 anos antes. Ela era professora de educação infantil, ele engenheiro civil, e os dois tinham trabalhado duro para juntar o dinheiro da lua de mel. Escolheram Angra dos Reis, aquele paraíso de mar azul e ilhas verdejantes que todo casal sonhava conhecer. Conseguiram reservar a suíte presidencial do Hotel Vista do Mar, um dos mais luxuosos da região na época, com vista privilegiada para a Bahia e um terraço privativo que prometia momentos inesquecíveis. Eu ainda me lembro do dia em que eles partiram, 3 dias depois do casamento. Fomos levá-los na rodoviária, eu e meus pais, todos emocionados, tirando fotos, dando os últimos conselhos, fazendo as últimas brincadeiras. Júlia me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por tudo, maninha. Quando eu voltar, vou te contar cada detalhe dessa viagem." Eu ri e disse que ela não precisava contar tudo, que algumas coisas eram só do casal, e nós duas rimos daquele jeito de irmãs que se entendem sem precisar de muitas palavras. Ricardo acenou pela janela do ônibus, e eu fiquei ali parada vendo o veículo sumir na distância, levando minha irmã para o que deveria ser o momento mais feliz da vida dela. Eles chegaram a Angra no final da tarde daquela terça-feira. Ligaram para casa assim que chegaram ao hotel, animados, dizendo que o lugar era ainda mais bonito do que nas fotos, que a suíte era maravilhosa, que tinham até ganhado uma câmera filmadora Super 8 de presente de casamento de um tio do Ricardo e que iam gravar tudo para mostrar quando voltassem. Minha mãe falou com Júlia por quase meia hora, dando conselhos de mãe, dizendo para ela aproveitar cada momento, para não esquecer de passar protetor solar, para tomar cuidado com o que comia, para não passar mal. Eu também falei com ela rapidamente, e a voz dela estava cheia daquela alegria transbordante de quem está vivendo um sonho. Combinamos que ela ligaria de novo no dia seguinte para contar como tinha sido o primeiro dia completo de lua de mel. Mas aquela ligação nunca aconteceu. Na quarta-feira de manhã esperamos o telefone tocar. Passou a manhã inteira. Passou a tarde, chegou a noite e nada de Júlia ligar. Minha mãe começou a ficar preocupada, mas meu pai disse que eles deviam estar tão ocupados aproveitando a lua de mel que esqueceram de ligar, que era normal, que a gente não devia ficar perturbando o casal. Na quinta-feira, a preocupação virou ansiedade. Minha mãe ligou para o hotel e a recepcionista que atendeu disse com uma voz educada, mas fria, que o casal já tinha feito o check-out, que tinham saído na quarta-feira de manhã sem deixar recado e que provavelmente tinham decidido continuar a viagem para outro lugar. Minha mãe ficou confusa porque Júlia nunca faria isso sem avisar, mas a recepcionista insistiu que eles tinham assinado a saída e pronto. Quando meu pai tentou ligar de novo algumas horas depois para falar diretamente com o gerente, disseram que o gerente não estava disponível, que ele ligaria de volta, mas a ligação nunca veio. No sábado, já desesperados, meus pais foram até Angra dos Reis. Eu quis ir junto, mas estava no meio de provas da faculdade e eles disseram que era melhor eu ficar, que provavelmente era tudo um mal-entendido e que eles voltariam com notícias boas. Quando chegaram ao hotel, foram atendidos por uma mulher que se apresentou como subgerente e que mostrou a eles uma ficha de registro com uma assinatura que supostamente era do Ricardo. Minha mãe olhou aquela assinatura e soube na hora que não era dele. "Meu genro não faz o R assim. Ele sempre faz um risco embaixo do nome", ela disse com a voz tremendo. A subgerente apenas deu de ombros e disse que não sabia o que dizer, que aquela era a assinatura no registro,
e pronto. Meus pais foram direto à delegacia de Angra e fizeram um boletim de ocorrência. O delegado que os atendeu, um senhor de meia idade com cara de cansado, ouviu a história toda com uma expressão que misturava tédio e desinteresse. Quando meu pai terminou de falar, o delegado suspirou e disse algo que minha mãe nunca esqueceu. O senhor sabe como são os casais jovens em lua de mel, né? Às vezes eles resolvem estender a viagem, vão para outro hotel, outro lugar, e esquecem de avisar a família. Daqui a uns dias eles aparecem. Meu pai tentou argumentar. Disse que Júlia não era assim, que ela era extremamente responsável, que jamais deixaria a família preocupada. Mas o delegado apenas balançou a cabeça e disse que ia anotar tudo, mas que não podiam fazer muita coisa sem evidências concretas de que algo tinha acontecido. O caso foi registrado como possível ausência voluntária e arquivado numa gaveta junto com dezenas de outros casos que ninguém ia investigar. Voltaram para casa arrasados, sem respostas, sem saber o que fazer. Nos dias seguintes tentamos de tudo. Ligamos para hospitais da região, para outras pousadas e hotéis, para a rodoviária, para qualquer lugar que pudesse ter informação sobre eles. Nada. Era como se Júlia e Ricardo tivessem evaporado. Imprimimos centenas de panfletos com as fotos deles. Colamos em postes, em lojas, em igrejas. Algumas pessoas diziam ter visto um casal parecido, mas quando aprofundávamos, nunca era eles. Em setembro, quase um mês depois do desaparecimento, um repórter de um jornal pequeno de Angra escreveu uma matéria sobre o caso. A reportagem se chamava Lua de Mel Sem Volta e mencionava algumas inconsistências no relato do hotel, inclusive citando funcionários anônimos que disseram ter visto coisas estranhas naquela noite. Mas a matéria não teve repercussão nenhuma. Os jornais grandes não pegaram o caso, e alguns dias depois descobrimos que o repórter tinha sido demitido. Anos depois soubemos que ele tinha sido pressionado a não continuar investigando. Contratamos um advogado em 1981, juntamos o pouco dinheiro que tínhamos, mas ele não conseguiu fazer nada. Todos os documentos que ele pedia ao hotel sumiam ou estavam extraviados. As gravações das câmeras de segurança tinham sido regravadas. Testemunhas não apareciam ou mudavam de versão. Era como se houvesse uma conspiração de silêncio, protegendo alguém, mas não sabíamos quem nem porquê. Os anos foram passando e aquela dor de não saber foi se transformando numa ferida que nunca cicatrizava. Meus pais envelheceram rapidamente. Meu pai desenvolveu problemas cardíacos que os médicos atribuíam ao estresse emocional. Minha mãe teve 2 crises nervosas e precisou ser internada. Eu terminei a faculdade, me casei, tive filhos, mas nada disso trazia alegria completa, porque sempre havia aquela sombra, aquela pergunta sem resposta. O que aconteceu com Júlia e Ricardo? Minha mãe, mesmo destruída pela dor, nunca desistiu completamente. Todo ano, sem falhar, ela viajava para Angra na semana do aniversário do desaparecimento e deixava flores em frente ao hotel. O lugar tinha fechado as portas em 1993, depois de um incêndio suspeito, mas a estrutura ainda estava lá, abandonada, coberta de mato e pichações. As pessoas da região contavam histórias estranhas sobre o prédio, diziam que era assombrado, que tinha acontecido coisas ruins ali, mas ninguém sabia exatamente o que. Em 2001, minha mãe, já com quase 80 anos e a saúde muito debilitada, escreveu uma carta para a Polícia Federal implorando que reabrissem o caso. Ela escreveu à mão, com aquela letra trêmula de quem já estava fraca, mas com palavras cheias de força e desespero. Só quero saber onde está minha filha antes de morrer. Só isso. É tudo que peço. A carta nunca foi respondida. Minha mãe morreu em 2003, de desgosto mais do que de qualquer doença. Nos últimos dias de vida, ela segurava minha mão e repetia: "Eu vou encontrar a Júlia do outro lado e ela vai me contar o que aconteceu. Ela vai me explicar." Eu chorava sem conseguir falar, porque no fundo do meu coração eu tinha certeza de que Júlia estava morta, que algo terrível tinha acontecido com ela e com o Ricardo, mas não podia tirar aquela última esperança da minha mãe. Meu pai a seguiu 2 anos depois. Morreu dormindo de infarto, e eu sei que foi de coração partido. Antes de morrer, ele me fez prometer que se algum dia descobríssemos a verdade, eu não deixaria que ficasse impune. "Promete para mim, Teresa. Promete que você vai lutar."
ele disse com a voz fraca. Eu prometi, mesmo achando que nunca saberia o que tinha acontecido. Passei a cuidar sozinha daquela memória. Guardei todas as fotos, todos os documentos, todas as cartas que minha mãe tinha escrito durante anos para as autoridades. Mantive uma caixa com as coisas de Júlia que minha mãe tinha guardado. O buquê seco do casamento, o convite, uma carta que Júlia tinha escrito para mim quando éramos adolescentes. Eram as únicas coisas concretas que restavam dela. Em 2006, mais de 25 anos depois do desaparecimento, li no jornal que uma construtora tinha comprado o terreno do antigo Hotel Vista do Mar e ia reformar o prédio para transformar em um novo resort de luxo. Senti um aperto no coração ao ler aquilo. Era como se estivessem apagando o último vestígio do lugar onde minha irmã tinha desaparecido. Mas ao mesmo tempo pensei que talvez, durante a reforma, pudessem encontrar algo. Alguma pista que tivesse sido escondida durante todos aqueles anos. Não contei para ninguém essa esperança maluca que nasceu dentro de mim, porque parecia absurdo pensar que depois de tanto tempo algo pudesse aparecer. Mas Deus age de formas misteriosas, e às vezes a verdade se recusa a ficar enterrada para sempre. Em janeiro de 2007, numa quarta-feira de manhã, recebi um telefonema que mudou tudo. Era um investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e ele disse com uma voz séria, mas gentil: Senhora Teresa, a senhora é irmã de Júlia Carvalho Mendes? Meu coração quase parou. Respondi que sim, com a voz tremendo, e ele continuou: A senhora precisa vir até Angra dos Reis com urgência. Encontramos algo no antigo Hotel Vista do Mar que pode estar relacionado ao desaparecimento da sua irmã e do marido dela. Desliguei o telefone e desabei a chorar. Depois de 27 anos, finalmente tinha acontecido alguma coisa. Não sabia se era bom ou ruim, se ia trazer respostas ou mais dor, mas era alguma coisa. Peguei o primeiro ônibus para Angra, sem nem avisar meu marido direito, apenas dizendo que tinha que ir, que era sobre a Júlia, que finalmente tinha acontecido algo. Durante todo o caminho, minha cabeça não parava de criar cenários. Será que tinham encontrado ela? Será que ela estava viva em algum lugar, com amnésia, sem lembrar quem era? Ou será que tinham encontrado os corpos? Meu estômago revirava só de pensar nessa possibilidade. Quando cheguei à delegacia de Angra, fui recebida pelo delegado Paulo Henrique, um homem de uns 50 anos com olhar cansado, mas determinado. Ele me levou para uma sala reservada e começou a me explicar o que tinha acontecido. Olha, se você está me acompanhando até aqui, se está sentindo essa angústia junto comigo, essa necessidade de saber o que aconteceu com Júlia e Ricardo, eu preciso te dizer uma coisa. Você não é só mais um espectador dessa história. Você está sendo testemunha de algo que ficou escondido por quase 3 décadas. Você está dando dignidade para 2 vidas que foram tiradas de forma brutal e depois esquecidas pelo sistema. E isso tem um valor que não consigo nem explicar. Sabe, durante todos esses anos, a pior coisa não foi nem a dor da perda. Foi a sensação de que ninguém se importava. Que Júlia e Ricardo eram só mais 2 nomes num papel, mais 2 casos arquivados, mais 2 pessoas que sumiram e pronto. Mas você está aqui agora, está ouvindo, está se importando. E isso significa que eles não são só estatísticas, são pessoas reais, com histórias reais, com famílias que os amavam. Se essa história está tocando seu coração de alguma forma, se você sente que precisa fazer parte dessa corrente de memória e justiça, então fica comigo até o final. Não vou te pedir para se inscrever como se fosse uma obrigação, mas se você quiser caminhar comigo nessa jornada de descobrir toda a verdade, de honrar a memória de Júlia e Ricardo, vai significar o mundo para mim. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já teve alguém na sua família que desapareceu sem deixar rastro? Ou conhece alguma história de injustiça que nunca foi resolvida? Quero te ouvir. Quero saber da sua dor também, porque juntos a gente é mais forte e juntos a gente não deixa que essas histórias sejam esquecidas. Muito obrigada por estar aqui. Agora deixa eu continuar contando o que o delegado me revelou naquela manhã que mudou tudo. O delegado Paulo Henrique respirou fundo antes de começar a falar, e aquele silêncio de alguns segundos pareceu durar uma eternidade. Ele me disse que na manhã de 10 de janeiro, uma equipe de operários que estava fazendo a demolição do antigo hotel para começar a reforma tinha encontrado algo chocante no 6º andar. Ao derrubar uma parede que parecia estranha, que não constava nas plantas originais do prédio,
descobriram um corredor lacrado com concreto. Que no final desse corredor encontraram a suíte presidencial completamente selada, como se alguém tivesse feito de tudo para garantir que nunca fosse descoberta. Quando os operários conseguiram abrir a porta da suíte, se depararam com uma cena que parecia congelada no tempo. Tudo estava exatamente como tinha sido deixado 27 anos atrás. A cama arrumada com lençóis, que agora estavam amarelados pela idade, taças em cima da mesinha de cabeceira, flores secas num vaso, um despertador marcando 9h12 e uma câmera filmadora Super 8 em cima de uma mesa apontando para a porta. Mas o mais terrível, o que fez os operários correrem assustados para fora, foi o que estava sobre a cama. Havia um corpo, em estado de mumificação natural por causa do ambiente fechado e seco, com o rosto ainda parcialmente preservado, vestindo uma camisola branca de renda com bordados delicados. As mãos estavam cruzadas sobre o peito numa posição que parecia quase pacífica, mas o rosto tinha uma expressão de terror congelada que era impossível de esquecer. E quando os investigadores forenses começaram a examinar a suíte com mais cuidado, encontraram algo ainda mais perturbador. No armário embutido do banheiro, atrás de um painel falso que tinha sido aparafusado, havia um compartimento escondido. Era um espaço minúsculo, sem ventilação, sem luz, onde encontraram outro corpo, esse já completamente esqueletizado, em posição fetal, como se a pessoa tivesse morrido tentando se proteger de algo. Junto ao corpo, havia uma carteira de identidade deteriorada, um relógio parado e uma aliança de casamento. O delegado me mostrou fotos dos objetos encontrados e eu reconheci a aliança imediatamente. Era a de Ricardo. Tinha uma inscrição por dentro que dizia Júlia e Ricardo, 12/08/1980. Comecei a tremer sem controle. Minha visão ficou embaçada e o delegado precisou me segurar para eu não cair da cadeira. Júlia e Ricardo tinham sido encontrados. Depois de 27 anos, depois de toda aquela busca desesperada, de todas aquelas noites sem dormir me perguntando onde eles estavam, finalmente tinha uma resposta. Mas era a pior resposta possível. Eles estavam mortos, tinham sido assassinados, e seus corpos tinham ficado escondidos naquela suíte durante quase 3 décadas, enquanto a vida continuava lá fora, como se nada tivesse acontecido. O delegado me explicou que os corpos estavam sendo analisados pela perícia forense, que iam fazer exames de DNA para confirmar oficialmente a identidade, e que eu precisaria doar material genético para a comparação. Concordei com tudo, respondi mecanicamente às perguntas, assinei os papéis que colocaram na minha frente, mas era como se eu estivesse fora do meu corpo, vendo tudo de longe. Nos dias seguintes, enquanto esperava os resultados dos exames, fiquei hospedada num hotel simples em Angra, sem conseguir voltar para casa, sem conseguir fazer nada além de esperar. O delegado me mantinha informada sobre cada desenvolvimento da investigação. Ele me contou que a perícia tinha conseguido determinar a causa das mortes através da análise dos corpos. Júlia tinha morrido de traumatismo craniano, um golpe violento na cabeça que causou fratura no crânio e hemorragia cerebral imediata. Ela não sofreu, segundo os médicos. A morte foi instantânea, mas Ricardo teve um destino muito pior. A análise do esqueleto dele mostrou que não havia nenhuma fratura, nenhuma lesão que indicasse violência direta. Ele tinha morrido de inanição e desidratação, trancado naquele compartimento minúsculo, sem comida, sem água, sem luz, sem ar suficiente. Os peritos estimaram que ele sobreviveu entre 3 e 4 dias antes de morrer. 3 ou 4 dias de agonia, de desespero, de gritar por ajuda que nunca chegou, de saber que sua esposa estava morta do outro lado da parede e que ele também ia morrer ali sem que ninguém soubesse. Quando o delegado me contou isso, algo dentro de mim quebrou de uma forma que nunca tinha quebrado antes. Não era só a dor de saber que minha irmã estava morta. Era a raiva, a revolta de imaginar o sofrimento de Ricardo, de saber que ele passou por aquele inferno, enquanto o assassino selava a suíte e fingia que nada tinha acontecido. Os resultados do DNA chegaram uma semana depois. Confirmação oficial. Os corpos eram de Júlia Carvalho Mendes e Ricardo Santos Lima. A notícia saiu nos jornais, na TV, nas redes sociais. De repente, o caso que tinha sido esquecido por quase 3 décadas virou manchete nacional.
Repórteres me procuravam querendo entrevistas, querendo detalhes, querendo saber como eu me sentia. Eu recusei a maioria. Não tinha forças para ficar recontando a história, revivendo a dor publicamente. Mas dei uma entrevista para um programa de TV que prometeu tratar o caso com respeito e usei aquela oportunidade para fazer um apelo público. Se alguém sabe de alguma coisa sobre o que aconteceu com minha irmã e meu cunhado, por favor, tenha coragem de falar agora. Já passou tempo demais. Já foi sofrimento demais. A verdade precisa vir à tona. E a verdade começou a aparecer, pedaço por pedaço. A primeira grande revelação veio quando uma das investigadoras da polícia, vasculhando arquivos antigos da delegacia de Angra, encontrou documentos sobre a investigação original de 1980 que nunca tinham sido analisados direito. Entre esses papéis, havia uma anotação feita à mão por um policial que já tinha falecido. Uma anotação que dizia: gerente do hotel, Marcos Vieira Almeida, teve relacionamento prévio com a vítima Júlia Carvalho. Investigar melhor. Mas aquela anotação nunca tinha sido seguida. O tal Marcos nunca tinha sido investigado. E o caso tinha sido arquivado mesmo com aquela informação explosiva ali, esquecida no meio de papéis velhos. O delegado Paulo Henrique ficou furioso quando viu aquilo. Ele disse que era inadmissível que uma pista tão importante tivesse sido ignorada, que alguém tinha falhado gravemente na investigação original, mas que agora ele ia fazer justiça mesmo que demorasse. Começaram a investigar a vida de Marcos Vieira Almeida. Descobriram que ele tinha sido o gerente-geral do Hotel Vista do Mar em 1980, que tinha acesso total a todas as áreas do hotel, incluindo chaves mestras de todas as suítes, e que tinha sumido dos registros oficiais do Brasil em meados dos anos 90. Não constava mais no cadastro de pessoas físicas, não tinha mais CPF ativo, não tinha mais nada. Era como se ele tivesse desaparecido propositalmente para não ser encontrado. Através de cooperação internacional com a Interpol, conseguiram rastrear que um homem com características físicas parecidas e impressões digitais compatíveis tinha entrado na Argentina em 1997, usando documentos com outro nome, Marcos Viana Costa. Ele vivia em Mendoza, tinha uma pequena agência de turismo, morava sozinho e não tinha nenhum registro de problemas com a lei. A Polícia Federal Brasileira pediu formalmente a extradição de Marcos Vieira Almeida, ou Marcos Viana Costa, como ele se chamava agora, acusado de duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáveres e falsificação de documentos. O processo levou algumas semanas, mas em fevereiro de 2007, ele foi preso na Argentina e trazido de volta ao Brasil. Eu estava na delegacia quando ele chegou, algemado, escoltado por policiais federais. Vi ele de longe, aquele homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, rosto comum, nada nele indicava o monstro que era por dentro. Ele olhou ao redor com uma expressão confusa, como se não entendesse por que estava ali, mas quando alguém mencionou o nome de Júlia, vi ele engolir seco e desviar o olhar. Os interrogatórios começaram imediatamente. No começo, Marcos negou tudo. Disse que não sabia do que estavam falando, que nunca tinha conhecido Júlia, que tudo era um engano. Mas os investigadores tinham provas demais. Tinham as impressões digitais dele na câmera Super 8, nas taças encontradas na suíte, no batente da porta do armário onde Ricardo foi trancado. Tinham documentos do hotel mostrando que ele tinha ordenado reformas no 6º andar semanas antes do crime, incluindo a construção de um compartimento de armazenamento especial no armário da suíte presidencial. Tinham depoimentos de ex-funcionários do hotel dizendo que Marcos tinha mandado selar o corredor de acesso à suíte presidencial dias depois do desaparecimento do casal. Diante de tantas provas, ele finalmente decidiu falar, mas não porque sentiu remorso ou quis se redimir. Falou porque seu advogado disse que seria melhor colaborar com a investigação para tentar diminuir a pena. E o que ele contou foi tão perturbador que até os investigadores mais experientes ficaram chocados. Marcos disse que tinha conhecido Júlia em 1978, quando ela era estudante de pedagogia na universidade e ele trabalhava como gerente de um hotel pequeno no centro do Rio. Eles se encontraram numa festa e começaram a namorar, mas o relacionamento durou apenas alguns meses, porque Júlia percebeu que Marcos era possessivo demais,
ciumento demais, controlador demais. Ele queria saber onde ela estava o tempo todo, com quem ela falava, o que ela fazia. Começou a aparecer sem avisar na faculdade dela, no trabalho dela, na casa dos pais dela. Júlia ficou com medo e terminou o namoro de forma definitiva, deixando claro que não queria mais contato nenhum com ele. Mas Marcos nunca aceitou o fim do relacionamento. Continuou perseguindo ela de longe, ligando de telefones públicos e desligando quando ela atendia, mandando cartas sem assinar, aparecendo em lugares que ele sabia que ela frequentava. Júlia chegou a ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência pedindo uma medida protetiva, mas na época isso não existia da forma como existe hoje, e o máximo que fizeram foi dar uma advertência para Marcos que não adiantou nada. Com o tempo, Júlia conseguiu se afastar dele geograficamente. Mudou de emprego, começou a frequentar outros lugares e, quando conheceu Ricardo e começou a namorar, pediu para ele nunca mencionar publicamente onde eles moravam ou onde ela trabalhava. Ricardo nem sabia direito por que Júlia era tão cautelosa. Ela nunca contou a ele sobre Marcos em detalhes porque tinha vergonha, porque achava que ele ia ficar bravo dela não ter contado antes, porque queria simplesmente esquecer aquele capítulo ruim da vida dela. Em 1980, quando Júlia e Ricardo marcaram o casamento, ela pensou que finalmente estava segura, que Marcos tinha desistido, que ela podia viver sua vida em paz. Mas Marcos descobriu sobre o casamento através de conhecidos em comum. E quando soube que eles iam passar a lua de mel no Hotel Vista do Mar em Angra, onde ele tinha acabado de ser promovido a gerente-geral, viu aquilo como uma oportunidade de ter Júlia de volta, de convencê-la a deixar Ricardo e voltar para ele. Na cabeça distorcida dele, eles ainda tinham uma chance. Ela ainda o amava, mas estava confusa, e ele só precisava falar com ela a sós para ela perceber isso. Então ele planejou tudo com semanas de antecedência. Mandou fazer aquele compartimento escondido no armário da suíte presidencial, dizendo que era para guardar equipamentos caros do hotel. Estudou os horários dos funcionários para saber quando podia agir sem ser visto. Preparou material de construção no porão para selar o corredor depois. E na noite de 12 de agosto de 1980, usando sua chave mestra, entrou na suíte presidencial por volta das 8 da noite. Júlia e Ricardo estavam no terraço gravando vídeos com a câmera Super 8, rindo, dançando, completamente alheios ao perigo. Marcos disse que bateu na porta, e quando Ricardo abriu, ele empurrou a porta com força e entrou. Júlia o reconheceu imediatamente e ficou apavorada. Começou a gritar, pediu para ele ir embora, disse que ia chamar a segurança. Marcos tentou acalmá-la, disse que só queria conversar, que ela estava cometendo um erro casando com Ricardo, que ela pertencia a ele. Ricardo, sem entender direito o que estava acontecendo, mas vendo que Júlia estava assustada, se colocou entre os dois e mandou Marcos sair imediatamente. Foi quando Marcos perdeu completamente o controle. Pegou o despertador pesado que estava na mesinha de cabeceira e bateu na cabeça de Júlia com toda a força. Ela caiu no chão instantaneamente, sem nem ter tempo de reagir. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos, não conseguindo processar o que acabava de ver, e naquele momento de choque, Marcos o dominou, o arrastou até o banheiro, abriu o compartimento escondido no armário e o empurrou para dentro. Ricardo tentou resistir, gritou e implorou, mas Marcos era mais forte e estava completamente fora de si. Trancou Ricardo naquele espaço minúsculo e aparafusou o painel de volta, ignorando os gritos abafados, os socos na parede, o desespero absoluto do homem que estava sendo enterrado vivo. Depois, Marcos pegou o corpo de Júlia, ainda sangrando, e colocou sobre a cama de forma quase delicada. Arrumou as mãos dela sobre o peito, fechou os olhos dela, como se ela estivesse dormindo. Limpou o sangue do chão, guardou algumas coisas que tinham caído, desligou a câmera filmadora que tinha ficado gravando sem querer e saiu da suíte fechando a porta com cuidado. Nas horas seguintes, enquanto Ricardo ainda estava vivo gritando por ajuda dentro do armário, Marcos falsificou a assinatura de saída do casal no registro do hotel, disse para os funcionários que o casal tinha feito check-out cedo e não queria ser incomodado, e na madrugada seguinte, quando o hotel estava vazio, levou cimento e tijolos para o 6º andar e selou o corredor de acesso à suíte presidencial. Trabalhou sozinho durante horas,
suando, ofegante, mas determinado a esconder completamente o que tinha feito. Quando terminou, lavou-se, trocou de roupa e voltou para suas atividades normais como se nada tivesse acontecido. Durante os dias seguintes, quando a família de Júlia começou a procurar por eles, Marcos mentiu descaradamente, mostrou o registro falsificado, disse que não sabia de nada. E quando a polícia começou a fazer perguntas, ele usou sua posição de autoridade no hotel para controlar a narrativa, para fazer documentos sumirem, para garantir que a investigação não fosse adiante. Tudo isso ele contou com uma voz monótona, sem emoção, como se estivesse relatando algo que tinha acontecido com outras pessoas, não com ele. Não demonstrou arrependimento, não pediu desculpas, não chorou. Apenas contou os fatos friamente, como se fossem apenas isso, fatos. Ouvir aquela confissão foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Saber exatamente como minha irmã morreu, saber do sofrimento de Ricardo, saber que tudo aquilo podia ter sido evitado se a investigação original tivesse sido feita direito, se alguém tivesse levado a sério as queixas de Júlia sobre Marcos anos antes. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio estranho em finalmente saber a verdade. Depois de 27 anos vivendo com perguntas, finalmente tinha respostas. Não eram as respostas que eu queria, mas eram a verdade, e a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que a dúvida. O julgamento de Marcos foi marcado para abril de 2007. Durante os meses de preparação, a promotoria juntou todas as provas, todos os depoimentos, todas as evidências. Eles recuperaram até alguns minutos da filmagem da câmera Super 8, que tinha ficado gravando sem querer durante os primeiros momentos do crime. A qualidade era ruim, mas dava para ver claramente Júlia e Ricardo felizes no terraço, e nos últimos segundos, uma figura masculina entrando na suíte. Quando essa filmagem foi mostrada durante o julgamento, muitas pessoas na plateia choraram, inclusive alguns dos jurados. Ver Júlia e Ricardo vivos, felizes, sem saber que faltavam minutos para suas vidas serem destruídas, era devastador. Eu fui a todas as audiências, sentada sempre na primeira fila, olhando fixamente para Marcos, querendo que ele sentisse o peso do que tinha feito, querendo que ele soubesse que não ia escapar dessa vez. O julgamento durou 2 semanas. A defesa tentou alegar que Marcos tinha agido sob forte emoção, que não tinha premeditado o crime, que tinha sido um acidente que saiu do controle. Mas as provas mostravam claramente o contrário. O compartimento escondido tinha sido construído semanas antes. O material para selar o corredor estava preparado. Marcos tinha planejado cada detalhe, tinha calculado cada passo. Não foi um crime passional no calor do momento, foi um assassinato friamente planejado por um homem obcecado que não aceitava perder o controle sobre a mulher que ele considerava sua propriedade. No dia 25 de abril, o júri voltou com o veredicto: culpado de homicídio qualificado em dobro, ocultação de cadáveres, cárcere privado, falsificação de documentos. A sentença foi de 85 anos de prisão, sem possibilidade de progressão de regime, pelos primeiros 20 anos. Quando o juiz leu a sentença, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente tinha justiça, porque Marcos ia passar o resto da vida na prisão pagando pelo que fez. Tristeza porque nenhuma sentença, por maior que fosse, ia trazer Júlia e Ricardo de volta. Nenhuma punição ia desfazer o sofrimento que eles passaram, ia devolver os 27 anos que minha família viveu na dúvida e na dor. Depois do julgamento, a Prefeitura de Angra dos Reis, em parceria com o governo do estado, decidiu transformar a suíte presidencial do antigo Hotel Vista do Mar em um memorial. Eles restauraram o quarto exatamente como foi encontrado, preservando cada objeto, cada detalhe, e criaram um espaço de memória não só para Júlia e Ricardo, mas para todas as vítimas de violência de gênero, para todos os casos de feminicídio, para todas as famílias que perderam entes queridos para a violência. A inauguração do memorial foi em novembro de 2007. Eu estava lá, junto com meus filhos, alguns primos de Júlia, amigos que a conheceram. Foi uma cerimônia simples, mas emocionante. Colocaram uma placa de bronze na entrada da suíte que dizia: em memória de Júlia Carvalho Mendes e Ricardo Santos Lima,
cujas vidas foram interrompidas por uma obsessão doentia. Que suas histórias nos lembrem da importância de proteger as vítimas de perseguição e violência. Que nunca mais o silêncio proteja os culpados. E você que chegou até aqui comigo, que acompanhou toda essa jornada dolorosa, mas necessária, eu quero te agradecer de uma forma muito especial. Você deu voz para Júlia e Ricardo quando eles não podiam mais falar por si mesmos. Você testemunhou a injustiça e a luta pela verdade. E isso tem um significado profundo que vai além de números de visualizações ou curtidas. Você fez parte de algo importante: manter viva a memória de duas pessoas que foram tiradas desse mundo de forma brutal e injusta. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sente que histórias como essa precisam ser contadas para que a sociedade mude, então, por favor, se inscreve aqui no canal. Não por obrigação, mas porque você acredita que cada vida importa, que cada história merece ser ouvida, que a memória é uma forma de fazer justiça. E me conta aqui nos comentários, você conhece alguma história parecida de violência obstinada, de perseguição que acabou em tragédia? Ou conhece alguém que está passando por uma situação de relacionamento abusivo e não sabe como pedir ajuda? Compartilha comigo, porque juntos podemos criar uma rede de apoio, de informação, de proteção. E se você tem sugestões de outros casos que deveriam ser contados, deixa aqui também. Cada comentário, cada compartilhamento, cada inscrição faz diferença. Faz diferença para mim, mas principalmente faz diferença para que outras Júlias não sejam silenciadas, para que outros Ricardos não morram sem que ninguém os ouça gritar. Muito obrigada, do fundo do meu coração, por estar aqui. Agora deixa eu terminar de contar como essa história impactou a sociedade e o que aconteceu depois. Nos meses seguintes ao julgamento, o caso de Júlia e Ricardo ganhou uma dimensão que eu nunca imaginei. Virou tema de debates na universidade, de reportagens especiais na TV, de documentários. A história deles foi usada como exemplo em campanhas de conscientização sobre violência contra a mulher, sobre relacionamentos abusivos, sobre a importância de levar a sério as queixas de perseguição. Várias leis foram propostas no Congresso Nacional inspiradas pelo caso. Uma delas, que acabou sendo aprovada, estabelecia protocolos mais rígidos para a investigação de desaparecimentos de casais em viagem, determinando que hotéis e pousadas precisam manter registros de segurança por pelo menos 5 anos e que qualquer denúncia de hóspedes desaparecidos deve ser tratada como prioridade absoluta. Outra lei, ainda em tramitação, propunha penas mais severas para crimes cometidos por ex-parceiros obsessivos, reconhecendo a perseguição como uma forma de violência psicológica grave, que pode levar a tragédias. Organizações de proteção às mulheres começaram a usar a história de Júlia em suas palestras e materiais educativos. Uma delas me convidou para dar depoimentos em escolas, falando sobre os sinais de relacionamento abusivo, sobre a importância de denunciar, sobre como ninguém deve se sentir culpado ou envergonhado por pedir ajuda. No começo eu tinha dificuldade de falar, de reviver tudo publicamente, mas depois percebi que era importante. Se minha dor podia ajudar a salvar uma vida, a evitar que outra família passasse pelo que a minha passou, então valia a pena. Comecei a receber cartas de pessoas do Brasil inteiro, mulheres que estavam em relacionamentos abusivos e que encontraram coragem para sair depois de ouvir a história de Júlia, famílias que tinham entes queridos desaparecidos e que se inspiraram na minha persistência para continuar procurando, jovens que reconheceram comportamentos obsessivos em seus parceiros e tomaram medidas antes que fosse tarde. Cada carta dessas me emocionava profundamente e me dava forças para continuar. O memorial no antigo Hotel Vista do Mar se tornou um lugar de visitação importante. Não era turismo mórbido, era um espaço de reflexão, de conscientização, de memória. Escolas levavam alunos para visitar, assistentes sociais levavam grupos de apoio, psicólogos usavam o espaço para trabalhar o tema da violência com suas pacientes. Tinha um livro de visitantes, onde as pessoas podiam escrever mensagens, e ler aquelas mensagens era ao mesmo tempo doloroso e reconfortante. Muitas pessoas escreviam para Júlia e Ricardo diretamente, como se eles pudessem ouvir: Júlia, sua história me salvou. Obrigada. Ricardo, lamento que você tenha sofrido tanto. Descanse em paz. A vocês dois, que suas mortes não sejam em vão.
Em 2008, um ano depois do julgamento, consegui finalmente enterrar Júlia e Ricardo de forma digna. Os corpos foram liberados pela perícia e fizemos um funeral bonito, com muitas flores, com pessoas que os amaram, com as orações que eles mereciam ter tido 27 anos antes. Escolhi um cemitério tranquilo no Rio de Janeiro, com árvores e pássaros, onde coloquei os dois lado a lado como sempre deveriam ter estado. Na lápide, mandei gravar uma frase que minha mãe costumava dizer: "O amor verdadeiro não morre, apenas se transforma. Júlia e Ricardo, unidos para sempre." Todo mês eu vou ao cemitério. Levo flores frescas, converso com eles como se estivessem me ouvindo. Conto para eles sobre seus sobrinhos que eles nunca conheceram, sobre como o mundo mudou, sobre como a luta deles não foi em vão. Às vezes levo meus netos comigo e conto para eles sobre a tia-avó Júlia e o tio-avó Ricardo, para que eles saibam que fazem parte de uma história maior, de uma história de amor, de tragédia, mas também de justiça e memória. Marcos continua preso e vai morrer na prisão. Ele tem tentado recorrer da sentença várias vezes, mas todos os recursos foram negados. Não tenho pena dele. Não sinto nada além de um vazio quando penso nele. Ele tirou minha irmã de mim, tirou o marido que ela amava, destruiu nossa família, causou uma dor que nunca vai cicatrizar completamente. A única satisfação que tenho é saber que ele vai passar o resto dos seus dias trancado, sem liberdade, sem futuro, pagando pelo que fez. Em 2010 escrevi um livro contando toda a história, não para ganhar dinheiro, mas para documentar tudo, para que ficasse registrado de forma completa o que aconteceu com Júlia e Ricardo. Chamei o livro de 27 anos de silêncio, a história de Júlia e Ricardo. Toda a renda das vendas foi doada para organizações que trabalham com vítimas de violência doméstica. O livro teve uma repercussão boa. Foi usado em faculdades de direito e serviço social. E até hoje recebo mensagens de pessoas que leram e se emocionaram. Em 2015, o governo federal lançou uma campanha nacional contra o feminicídio e a perseguição obstinada e usou a foto de Júlia como um dos rostos da campanha. Ver o rosto da minha irmã em cartazes por todo o Brasil, acompanhado da mensagem "Denuncie, a perseguição pode matar", foi surreal. Era como se ela estivesse viva de novo, como se sua voz finalmente estivesse sendo ouvida alto e claro por todo o país. Participei de várias entrevistas naquela época, falando sobre a importância da campanha, pedindo para que as pessoas levassem a sério os sinais de perigo, para que ninguém subestimasse uma ex-namorado obcecado, um parceiro controlador, um admirador insistente demais. Se você sente medo, se você está sendo perseguida, se alguém não aceita o não que você deu, denuncie imediatamente. Eu repetia em cada entrevista. Não espere, não tenha vergonha, não ache que está exagerando. Júlia também achou que ele ia desistir com o tempo, e olha o que aconteceu. Hoje, em 2024, 17 anos depois que os corpos foram encontrados, a história de Júlia e Ricardo continua sendo lembrada. O memorial ainda está lá. O livro ainda é vendido. As leis criadas em nome deles ainda protegem pessoas todos os dias. E eu continuo viva, carregando a memória deles, contando a história deles, lutando para que nunca sejam esquecidos. Tenho 65 anos agora. Meu cabelo está completamente branco. Meu corpo cansa mais fácil. Mas minha determinação de honrar Júlia e Ricardo continua forte como sempre foi. Prometi para meus pais no leito de morte deles que ia lutar pela verdade. E cumpri essa promessa. Prometi para Júlia, mesmo ela não podendo me ouvir, que ia fazer justiça. E fiz. Prometi para mim mesma que ia transformar essa dor em algo que pudesse salvar vidas. E consegui. Claro que a dor nunca vai embora completamente. Ainda tenho noites em que acordo chorando, sonhando com Júlia, imaginando como seria a nossa vida se ela estivesse viva. Ela teria 51 anos hoje, provavelmente seria mãe, talvez até avó. Mas aprendi a conviver com essa dor, aprendi a transformá-la em propósito. Júlia e Ricardo não tiveram a chance de viver as vidas que sonharam, mas através da memória deles, através da luta por justiça, eles continuam fazendo diferença no mundo. Isso não compensa a perda. Nada nunca vai compensar, mas dá um sentido para o sofrimento. Faz com que suas mortes não tenham sido completamente em vão. Nos últimos anos tenho trabalhado como voluntária em uma ONG que dá suporte para famílias de desaparecidos.
Sei exatamente o que essas pessoas estão passando. Sei da angústia de não saber, da culpa de não ter feito mais, da frustração com um sistema que muitas vezes não dá a atenção devida. Tento usar minha experiência para ajudá-las, para dar esperança quando é possível, para dar apoio quando a esperança acaba. Cada família que ajudo, sinto que estou honrando Júlia. Estou fazendo o que ela faria se estivesse aqui. Ela sempre foi uma pessoa generosa, sempre ajudava quem precisava, e sei que ficaria orgulhosa de ver que sua história está ajudando outras pessoas. Também dou palestras em escolas sobre relacionamentos saudáveis, sobre como identificar os sinais de abuso, sobre a importância de respeitar o não. Falo principalmente para adolescentes, porque é nessa idade que muitos relacionamentos abusivos começam. E quanto mais cedo os jovens aprenderem a reconhecer os sinais de perigo, mais vidas serão salvas. Sempre começo minhas palestras contando a história de Júlia e Ricardo, mostrando fotos deles felizes no dia do casamento e depois contando o que aconteceu. Ver o choque nos rostos dos jovens, ver eles entendendo que aquilo não é ficção, que são pessoas reais que tiveram suas vidas destruídas, tem um impacto profundo. Muitos vêm falar comigo depois, alguns para contar que estão passando por situações parecidas, outros para agradecer por abrir os olhos deles. O memorial em Angra dos Reis passou por uma reforma em 2020, ampliando o espaço e incluindo uma ala educativa com informações sobre violência de gênero, números para denúncia, histórias de outras vítimas. Fui convidada para participar do projeto e ajudei a escolher o conteúdo, garantindo que fosse respeitoso, mas impactante, educativo, mas emocionante. A inauguração da reforma foi emocionante, com a presença de autoridades, de ativistas, de sobreviventes de violência doméstica. Uma jovem que tinha sido salva de um relacionamento abusivo fez um discurso onde disse que conhecer a história de Júlia a tinha dado coragem para sair antes que fosse tarde. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: "Obrigada por não deixar que eles fossem esquecidos. Obrigada por transformar sua dor em proteção para outros." Eu não consegui responder, apenas abracei ela e chorei junto. Recentemente, soube que Marcos teve um infarto na prisão e quase morreu. Parte de mim pensou que seria justiça se ele morresse, se pagasse com a vida pelo que fez. Mas outra parte de mim prefere que ele continue vivo, que continue preso, que continue tendo que acordar todo dia e lembrar do que fez, que continue vendo os anos passarem sem liberdade, sem futuro, sem nada. A morte seria fácil demais para ele. A prisão perpétua, a solidão, o peso da culpa eterna, isso sim é uma punição adequada. As pessoas às vezes me perguntam se eu consegui perdoar Marcos. A resposta é não. Não consegui e acho que nunca vou conseguir. Perdoar não significa esquecer, e eu jamais vou esquecer o que ele fez. Não vou perdoar um homem que matou minha irmã por pura obsessão, que deixou Ricardo morrer lentamente de fome e sede trancado num buraco, que selou aquela suíte e viveu normalmente durante anos, como se nada tivesse acontecido. Alguns dizem que guardar rancor faz mal para a alma, mas eu não guardo rancor. Guardo memória, guardo indignação, guardo determinação de que histórias como essa não se repitam. E isso não é rancor, é justiça. A vida me ensinou que o tempo não cura todas as feridas, mas ensina a conviver com elas. Que a justiça nem sempre é rápida, mas quando chega tem um peso enorme. Que o silêncio pode proteger os culpados por anos, mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir. Que uma única pessoa determinada pode fazer diferença contra todo um sistema que falhou. E principalmente, que o amor não morre mesmo quando as pessoas se vão. Júlia e Ricardo se amaram profundamente, e aquele amor foi forte o suficiente para sobreviver 27 anos de silêncio, para emergir das trevas e tocar milhões de pessoas, para mudar leis e salvar vidas. Hoje, quando visito o memorial, quando olho para aquele quarto preservado exatamente como foi encontrado, sinto uma paz estranha. Não é a paz de quem esqueceu, mas a paz de quem cumpriu sua missão. Júlia e Ricardo não estão esquecidos. Suas histórias continuam sendo contadas, suas memórias continuam vivas, sua luta por justiça continua inspirando outras pessoas. E enquanto houver alguém para lembrar, para contar, para se importar, eles nunca vão morrer de verdade. Se tem uma mensagem que eu quero deixar para você que me acompanhou até o final dessa jornada, é essa:
Nunca subestime o poder da persistência, da memória, da verdade. Sistemas podem falhar, autoridades podem ser negligentes, tempo pode passar, mas se você continuar lutando, se você se recusar a aceitar o silêncio, se você der voz para quem não pode mais falar, a justiça eventualmente chegará. Pode demorar anos, pode demorar décadas, pode chegar tarde demais para trazer as pessoas de volta, mas vai chegar. E quando chegar, todo o sofrimento, toda a luta, toda a dor vai ter valido a pena. Muito obrigada por ter caminhado comigo nessa história. Muito obrigada por ter dado seu tempo, sua atenção, seu coração para conhecer Júlia e Ricardo. Eles mereciam ser conhecidos, mereciam ser lembrados, mereciam ter suas histórias contadas. E você permitiu que isso acontecesse. Que Deus abençoe você e sua família. Que você nunca precise passar pelo que eu passei, mas que, se passar, tenha a mesma força que eu tive. E que nunca esqueçamos que cada vida importa, que cada história merece ser ouvida, que o silêncio nunca deve proteger os culpados. Esta foi a história de Júlia Carvalho Mendes e Ricardo Santos Lima, o casal que nunca voltou da lua de mel, mas cuja memória continua viva, tocando corações e mudando vidas. Eles dançaram no terraço, riram juntos, se amaram profundamente. E mesmo que suas vidas tenham sido interrompidas de forma brutal e injusta, o amor que eles compartilharam, a justiça que conseguimos fazer em nome deles e o impacto que suas histórias continuam tendo no mundo provam que nem mesmo a morte pode apagar completamente uma vida vivida com amor. Júlia e Ricardo, onde quer que estejam, sei que estão em paz agora e sei que estão orgulhosos de tudo que conseguimos fazer em nome deles. Descansem em paz, queridos. Vocês nunca serão esquecidos.